o cultivo outdoor, orgânico e agroecológico é o presente e o futuro da cannabis medicinal no Brasil. A gente tem urgentemente que tirar a cannabis do quarto e colocar a cannabis no quintal, junto com nossos alimentos, junto com alface, junto com tomate, junto com boldo, enfim, junto com as nossas ervas medicinais. E o porquê disso? O Brasil é um país tropical, tem muito sol, solo fértil, né? A gente tem uma infinidade aí, quase praticamente 80% do território nacional é apto para o cultivo outdoor de cannabis. E eu vou mostrar para vocês nessa aula 5 pontos fundamentais para você iniciar o planejamento de um cultivo outdoor totalmente orgânico e agroecológico. Então, 5 pontos fundamentais. Primeiro ponto que eu quero falar para vocês é a segurança jurídica. Isso aí tanto faz para você que é um autocultivador ou cultivo na sua casa, ou uma associação, uma pessoa jurídica. Então vamos iniciar agora aqui com você que já cultiva ou é um cultivador aí individual. Não se esqueça, pessoal, tenha segurança jurídica. Então, a gente só lembrando que no Brasil ainda é ilegal o cultivo da cannabis medicinal e a gente tem um recurso fundamental que foi conquistado com muita luta, que é o habeas corpus, ou salvo-conduto, habeas corpus preventivo. Então, para isso, pessoal, como é um cultivo medicinal, você tem que ter uma prescrição médica, entendeu? Eu estou falando tanto para uso do THC, quanto o CBD, outros canabinoides também, tem a sua prescrição médica, tem o seu laudo agronômico, é muito importante. Então, nessa segurança jurídica, é coisa séria, não é brincadeira. O laudo agronômico não é obrigatório para solicitar, né, entrar na justiça para conseguir o habeas corpus, mas ele é fundamental, é o agrônomo que vai falar para você quantas plantas você realmente necessita. E nesse aspecto, uma dica fundamental que eu dou, pessoal, acima de 150 plantas, 120 plantas, na maioria dos casos é mais complicado, porque às vezes a pessoa, né, dependendo, é um caso muito raro que a pessoa precisa de mais de 150 plantas, mais de 200 plantas. Então, procure um profissional sério que faça um laudo agronômico dentro da sua realidade. E advogados especializados no tema. Então, segurança jurídica para quem quer ser jardineiro, ser cultivador, cultivar no seu quintal. Isso é fundamental. O outro ponto é para quem é pessoa jurídica, tanto pessoa jurídica do direito privado, quanto pessoa jurídica do direito público, né? Associações de cultivadores e pacientes, associações somente de pacientes, ou associação de cultivadores. Agora, eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 3 de fevereiro, mês passado, 3 de fevereiro de 2026. Mês passado, a Anvisa emitiu 3 resoluções, né? Uma resolução versa somente, exclusivamente para cultivo, pessoa jurídica. Se você quer, tem uma associação, um instituto, um grupo de pessoas que querem formar uma associação, você deve procurar a Anvisa e emitir uma autorização especial. Tem uma série de regras lá, tem que ter pelo menos 2 anos de CNPJ ativo. Outro ponto fundamental, infelizmente, ainda a gente tem que discutir muito essa questão, são os níveis de THC. O seu cultivo não pode ter plantas que tenham flores com THC maior do que 0,3%. Isso é uma coisa, isso é um ponto para a gente lutar muito aqui no Brasil, porque o THC também é um canabinoide medicinal, então não tem porquê, está num clima tropical, as plantas expressam, elas podem expressar, dependendo do solo, do clima, da genética da planta,
elas podem expressar mais do que 0,3. Isso é um ponto que a gente vai ter que avançar. Rastreabilidade é fundamental. Rastreabilidade planta a planta, né? De onde vem aquele seu remédio, o remédio dos pacientes, isso é fundamental também. E as cultivares têm que ser autorizadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura do Brasil. Assim como qualquer semente que entra no Brasil ou são produzidas no Brasil, elas têm que ser autorizadas pelo Ministério da Agricultura. Então, segurança jurídica em primeiro lugar, ok? Segundo ponto, também importante, é a escolha do local, ok? Do cultivo. Aqui eu separei 3 pontos fundamentais da escolha do local do cultivo outdoor. O cultivo outdoor é aquele feito ao ar livre, como se planta café, como se planta mamão, como se planta alface, direto no solo, ou utilizando vaso, ou com uma pequena estufa. Esse é o cultivo outdoor. Separei 3 pontos aqui: a luminosidade, a água e o monitoramento. Luminosidade, nós estamos no Brasil, é sol a sol de janeiro a janeiro, né? Então, a luminosidade é importante você escolher o local de cultivo, porque atentar para os locais de sombra, pontos de sombra no cultivo. Não deixe pontos de sombra no cultivo, por quê? A cannabis se comporta reprodutivamente de 2 formas. Ela é uma espécie, existem cultivares fotoperiódicas, ou seja, o estímulo à floração é em dias curtos e o estímulo à vegetação, que a gente chama de vega, é dias mais longos. E aqui no Brasil, hoje, a estação do ano que a gente tem dias mais longos é no outono e no inverno, certo? Só que aqui produz o ano todo, clima tropical. Então, pontos de sombra são importantes, porque imagina só você colocar o seu cultivo lá, você ter, ao invés de ter 12 horas de sol, 12 horas de luz, 13 horas, você vai ter 5 por dia. Aí você vai ter que colocar mais luz artificial no seu cultivo, ok? E voltando, a segunda tipo de cultivar são as automáticas, que são de dias neutros, que independem do comprimento do dia, né? Independe da quantidade de luz. Sempre plantar do nascente para o poente, para o sol passar sobre as plantas, aproveitar bastante o sol passar sobre as linhas da planta. Se você quiser aproveitar para plantar outra coisa, um tomate, algum alimento para você, você pode plantar, que as plantas não vão sombrear umas às outras, ok? A duração do dia é muito importante na sua região. Por exemplo, eu estou aqui numa região extremo norte do Espírito Santo, vizinho com o extremo sul da Bahia, uma das melhores regiões, aliás, para cultivar cannabis no Brasil, né? Que a gente tem aí relativamente seco, porque a gente está na região do semiárido da Mata Atlântica, né? Eu estou aqui no município do semiárido da Mata Atlântica, né? Então, é um município seco, tem água, mas não é um município mais seco, você consegue controlar a água. A questão da umidade também é importante, a gente tem umidade, mas se você está num ambiente mais seco, você desfavorece a presença de fungos, né? E temos luz à vontade, né? De janeiro a janeiro temos luz à vontade. Eu costumo utilizar alguns aplicativos para saber direitinho, por ano, qual é o número de horas de luz por dia. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. É um aplicativo chamado Horas do Pôr e Nascer do Sol. Coloco no celular e vejo por mês ali, me dá por mês a duração do dia e da noite. Isso ajuda muito para quem cultiva outdoor, beleza? Vamos falar agora do segundo ponto, da escolha do local. Aqui, né, segundo ponto não, voltando aqui, tinha me esquecido dessa parte aqui, da localização do cultivo. Você tem que prestar atenção para colocar o seu cultivo o sol passando bem por cima do cultivo, na linha do cultivo, para aproveitar bastante o sol.
que uma planta não sombreie a outra, para não prejudicar essa parte de vegetação e floração. Tá? A água, né, nem se fala, é importantíssimo, né? Água em qualidade, em quantidade suficiente, atenção para a presença de sais contaminantes, né, metais pesados, a contaminação biológica, né, lançamento de esgotos aí na sua região, muita atenção a isso, que a cannabis absorve esses metais pesados, esses contaminantes com muita facilidade. Outro ponto importante é 100 pontos de encharcamento. Verifique sua área se tem facilidade de encharcamento, não é? Que isso também a cannabis gosta muito de um solo mais drenado, que a água drene com mais facilidade. E cuidado com o excesso de umidade. Às vezes você quer cultivar num vale, né? Passa um rio, um córrego ali, e você tem um excesso de umidade, geralmente, nessas baixadas, nesses vales, e isso pode prejudicar na hora de combater as doenças e as pragas do seu cultivo, beleza? E a questão de segurança também, o monitoramento da área, isso é uma exigência da Anvisa, né? Monitorar a área 24 horas por dia, se você tiver condições. Tem uma estrutura de monitoramento com câmeras, alguns cultivadores têm até cães de guarda, né? Para fazer a segurança desses cultivos. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem essa situação porque o cultivo ainda não foi plenamente descriminalizado, né? Então a gente pode ter muitos problemas aí, pode ter muito problema não, pode ter problemas com roubo, né? Então é mais complicado. E tem a descrição, né? Descrição. Não vai colocar placa, aqui tem cultivo de cannabis legalizado, não vai colocar nada disso, ok? Muita descrição. Então, esse é o segundo ponto. Agora a gente vai partir para o terceiro ponto importantíssimo, que aí entra a parte mais técnica do cultivo, que é, obviamente, conhecer o seu solo. Análise do solo, para quem cultiva outdoor, né? Aquele cultivo outdoor legal, é fundamental. Análise química e física, que é a mais normal de se fazer, e agora a análise biológica também, que é uma coisa, a ciência vem nos mostrando que os micro-organismos do solo são os que realmente fazem a mágica acontecer, que protegem essas plantas, induzem proteção à planta. Aliás, vai ser um tema aqui do nosso próximo vídeo, falando sobre os fungos benéficos para o uso da cannabis. Esse nosso tema aqui, se foi lançado, deve estar por aqui, mas ainda a gente, como eu estou gravando agora, vai ser um tema da nossa aula também, sobre como usar os fungos benéficos para altas produções na cannabis. Mas bem, a análise química e física é fundamental. A química vai mostrar se o seu solo está ácido, se o seu solo está alcalino, o pH do solo, né? Qual a capacidade do seu solo em disponibilizar os nutrientes para as plantas, ok? Níveis de nutrientes, fósforo, potássio, cálcio, enxofre, ele vai dar tudo isso na análise química. A física vai dar se o seu solo tem mais areia, se o seu solo tem mais argila, ok? A capacidade do seu solo em drenar a água, ele dá isso também. E a biológica, a análise biológica interessante, ele vai ver como está a vida no seu solo, quais os tipos de micro-organismos ali, o que aqueles micro-organismos indicam, tá bom? Então, conhecer o seu solo é fundamental. Então, como que eu tiro uma análise aqui rapidamente para falar para vocês? A amostra do solo para falar para vocês. Então, dependendo do tamanho da área, né, que você tem aí, por exemplo, em 10 mil metros quadrados, você pode tirar 10 subamostras, de 10 a 15 subamostras até 20 centímetros de profundidade, ok? E dessas 10 subamostras, você vai fazer uma amostra, tem que ser seca, seca na sombra, e vai enviar para um laboratório, né? Colocar seu nome, o que tem naquela área antes, de capim, de algum tipo de cultivo, já colocar lá e enviar para o laboratório, e o laboratório vai te enviar um resultado de análise,
e que vai te dar todos os parâmetros ali para você fazer uma adubação bem feita da área, corrigir a acidez do seu solo, se ela estiver alta, se ela estiver baixa. Aliás, se você estiver precisando dessa ajuda, dessa consultoria, é só entrar no link na descrição do vídeo, entrar em contato com a gente, que a gente pode te ajudar nessa questão do planejamento do seu cultivo outdoor orgânico e agroecológico, sem nenhum tipo de agrotóxicos e adubos químicos sintéticos, tá bom? Então, conhecer o solo é fundamental, é a base, beleza? Mais detalhes a gente vai dar em aulas posteriores, tá bom? Quarto ponto, de 5, claro, é o manejo agroecológico do solo. Você viu que, terceiro ponto eu falo sobre solo, sobre as análises que você tem que fazer. Quarto ponto também sobre o solo. Você analisou o solo, você sabe o que ele tem, o que ele não tem, já fez ali uma adubação, já fez todo o seu planejamento de adubação, de correção de acidez, viu que o seu solo está pobre em determinado nutriente. Agora a gente vai fazer um planejamento de como melhorar esse solo, ou como manter esse solo do jeito que ele está, bom, ou fazer uma regeneração desse solo. É o manejo agroecológico. Uso eficiente da água, você utilizar sistemas de irrigação mais eficientes, utilizar plantas nesse solo que vão ter função não só de repelentes e atrativas de organismos benéficos, mas utilizar plantas que têm uma função de adubar o solo, de melhorar o solo, tá bom? Tudo isso entra num planejamento. Não só produzir cannabis, gente. Aqui você tem uma infinidade de possibilidades. Você pode produzir alimentos, produzir tomate, fazer esse arranjo aqui, olha que bonito. Fazer esse arranjo aqui, cobrir o solo, cobertura do solo também obrigatório. Para quem produz qualquer tipo de alimento, qualquer tipo de erva medicinal, cobrir o solo é obrigatório. Quem não cobre o solo, deixa o solo todo coberto lá, não faz agricultura orgânica e não faz agroecologia, ok? Então, cobertura do solo, cobertura com resíduos vegetais ou com plantas de cobertura vivas, também pode fazer. Então, esse é o quarto, manejo agroecológico do solo. Falando em manejo agroecológico do solo, a gente não pode esquecer também daqueles insetinhos lá, daquelas doenças, insetos que insistem em se alimentar da nossa cannabis, né? Aqui tem outro exemplo, né? Só para ter Aqui você tem a compostagem, tem o tomate, e logo em seguida a gente vai falar do manejo de pragas, manejo integrado de pragas, né? Aqui eu deixei um conceito, né, sobre o que é manejo integrado de pragas, que você tem que aplicar para quem cultiva outdoor, né? É uma estratégia agrícola que combina diversos métodos de controle, biológicos, culturais, físicos e químicos, para prevenir e controlar pragas, não só pragas, mas doenças também, com foco na sustentabilidade e na redução e abolição de uso de agrotóxicos. Por quê? A cannabis tem uma facilidade imensa de absorver moléculas de agrotóxicos e transferir para suas inflorescências. Então, isso é uma coisa muito grave. Ainda não tem agrotóxicos registrados para cultivo da cannabis aqui no Brasil. Eu estou vendo muita gente utilizar veneno agrícola que não é registrado. Isso é um perigo para a nossa saúde, ok? Então, reduzir ou abolir a utilização de agrotóxicos, utilizando monitoramento constante e conhecimento do ecossistema. O que é o conhecimento do ecossistema? É conhecer as relações ali no seu ecossistema para facilitar a tomada de decisão, ok? Mais precisas e eficazes. Então, aqui tem uma base do MIP, né? A base do manejo integrado de pragas é você conhecer os organismos ali da sua região. Identificar a praga. Então, primeiro é saber o que é aquilo. Às vezes eu recebo aqui no WhatsApp, recebo algumas mensagens. Que bicho é esse? Às vezes o bicho não é nada, mas é falta de conhecimento mesmo, né? Então, conhecer os bichos que se relacionam com a sua cannabis, com o seu solo. Segundo ponto é o monitoramento.
saber se o nível populacional desse bicho está no nível populacional que possa prejudicar a sua erva. Depois, fazendo monitoramento, você conhece os níveis de controle. Será que essa praga mesmo está numa quantidade que vai causar prejuízo? Está no nível de controle? Eu sei que se eu tiver 2 pulgões ali na minha planta, ou se tiver 3% de minhas plantas com pulgões, às vezes eu posso ficar despreocupado. Mas se eu tiver 10% das plantas amostradas com pulgões, com cochonilhas, com tripes, eu tenho que entrar com a técnica de controle. Então, conhecer o nível de controle é fundamental. E as condições ambientais, né, do agroecossistema também é importante, para decidir qual estratégia de controle que você vai fazer aí. Né? A questão do clima, do solo, monitoramento da umidade, da temperatura, isso é super importante no manejo integrado de pragas. E uma coisa importante, não adianta agir sobre as consequências. Na agricultura convencional, a gente age sobre as consequências. O que é isso? Eu olho lá, nossa, minha planta está cheia de pulgão, está cheia de ácaro, já detonou quase tudo, já prejudicou muito, já teve um prejuízo econômico. Isso é a consequência. Agora, a gente tem que agir sobre as causas. O que está causando isso? E na raiz do problema, ok? E a gente tem que ter o poder de escolha. A gente não pode depender de uma técnica de controle, de uma estratégia de controle. A gente não pode depender do controle químico com agrotóxico somente. A gente tem que ter o poder de escolha, autonomia e soberania para fazer o nosso próprio insumo mais barato, para ter o controle biológico, antes de usar uma solução mais agressiva que vai ter o potencial de contaminar a sua erva. Beleza? Então eu acho que era isso, não sei se tem mais. Aqui só é um final para a gente da importância de cada passo que eu dei para você aqui, cada ponto, né? Da segurança jurídica, do manejo do solo, do local do cultivo, do próprio solo, conhecer o seu próprio solo e adotar um manejo integrado de pragas como forma preventiva a doenças e pragas da sua erva. Eu agradeço imensamente você que ficou comigo aqui agora, nessa modéstia parte, nessa humilde aula, e peço a gentileza, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva agora. A gente precisa de ajuda. A Universidade Orgânica é o único projeto voltado para o cultivo outdoor orgânico e agroecológico no Brasil, e a gente precisa da sua ajuda sendo membro da Universidade Orgânica, participando das nossas formações. O link de como você fazer parte da Universidade Orgânica, do nosso clube de cultivadores, está na descrição do vídeo. E saudações agroecológicas. Até a próxima.